Nesse vídeo eu farei a leitura do capítulo 29 do livro do Êxodo. Assim vocês, ou melhor, assim você os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Separem um novilho e 2 cordeiros sem defeito, com a melhor farinha de trigo sem fermento. Faça pães e bolos amassados com azeite, pães finos untados com azeite. Coloque-os numa cesta e ofereça-os dentro dela. Também ofereça o novilho e os 2 cordeiros. Depois, traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante. Unja-o com o óleo da unção, derramando-o sobre a cabeça de Arão. Traga os filhos dele, vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cinturões de Arão em seus filhos. O sacerdócio lhes pertence como ordenança perpétua. Assim você dedicará a Arão e seus filhos. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho. E você o sacrificará na presença do Senhor defronte da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco do sangue do novilho nas pontas do altar e derrame o resto do sangue na base do altar. Depois tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve, e queime-os no altar. Mas queime a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento, a oferta pelo pecado. Separe um dos cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão que colocar as mãos. Sacrifique-o, pegue o sangue e jogue-os nos lados do altar. Corte o cordeiro em pedaços. Lave as vísceras e as pernas, e coloque-as do lado da cabeça e das outras partes. Depois queime o cordeiro inteiro sobre o altar. O holocausto, dedicado ao Senhor, é a oferta de aroma agradável dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Pegue depois o outro cordeiro, e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal, e você o sacrificará. Pegue do sangue, coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e no pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue nos lados do altar. Pegue então um pouco de sangue no altar e um pouco de óleo da unção e faça aspersão com eles sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles. Assim serão consagrados, ele e suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Tire desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita. Este é o cordeiro da oferta de ordenação, da cesta de pães sem fermento que está diante do Senhor. Tire um pão, um bolo assado com azeite e um pão fino. Coloque tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e apresente-os como oferta espiritualmente movida perante o Senhor. Em seguida, retome-o das mãos deles e queime os pães no altar com o holocausto de aroma agradável ao Senhor, a oferta dedicada ao Senhor preparada no fogo. Tire o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e mova-o perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Essa parte pertencerá a você. Consagre aquelas partes do cordeiro da ordenação que pertencem a Arão e a seus filhos, o peito e a coxa movidos como uma oferta. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e a seus filhos. É a contribuição obrigatória que lhe farão das suas ofertas de comunhão ao Senhor. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes para que as vistam quando forem ungidos e consagrados. O filho que o suceder como sacerdote e vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo terá que usá-las somente durante 7 dias. Pegue o cordeiro da ordenação e cozinhe a sua carne num lugar sagrado. À entrada da tenda do encontro, Arão e seus filhos deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Eles comerão destas ofertas com as quais se fez propiciação para a sua ordenação e consagração. Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são sagradas. Se sobrar carne de cordeiro da ordenação ou pão até a manhã seguinte, queime a sobra. Não se deve comê-los, visto que são sagrados. Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça durante 7 dias tudo o que lhe mandei. Sacrifique um novilho por dia como oferta pelo pecado para fazer propiciação. Purifique o altar fazendo propiciação por ele e unja-o para consagrá-lo. Durante 7 dias faça a propiciação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo e tudo que nele tocar será santo. Eis que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar a cada dia 2 cordeiros de 1 ano, ofereça um de manhã e outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro da melhor farinha, misturada com 1 litro de azeite de olivas batidas e 1 litro de vinho com uma oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer, com uma oferta de cereal e uma oferta derramada como de manhã. É a oferta de aroma agradável ao Senhor preparada no fogo. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro. Diante do Senhor, nesse local, eu os encontrarei e falarei com vocês.
com você. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Nesse vídeo eu farei a leitura do capítulo 29 do livro do Êxodo. Assim vocês, ou melhor, assim você os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Separem um novilho e 2 cordeiros sem defeito, com a melhor farinha de trigo sem fermento. Faça pães e bolos amassados com azeite, pães finos untados com azeite. Coloque-os numa cesta e ofereça-os dentro dela. Também ofereça o novilho e os 2 cordeiros. Depois, traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante. Unja-o com óleo da unção, derramando-o sobre a cabeça de Arão. Traga os filhos dele, vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cinturões de Arão em seus filhos. O sacerdócio lhes pertence como ordenança perpétua. Assim você dedicará a Arão e seus filhos. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho. E você o sacrificará na presença do Senhor, defronte da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco do sangue do novilho nas pontas do altar e derrame o resto do sangue na base do altar. Depois tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve, e queime-os no altar. Mas queime a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento, a oferta pelo pecado. Separe um dos cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão que colocar as mãos. Sacrifique-o, pegue o sangue e jogue-os nos lados do altar. Corte o cordeiro em pedaços. Lave as vísceras e as pernas, e coloque-as do lado da cabeça e das outras partes. Depois queime o cordeiro inteiro sobre o altar. O holocausto, dedicado ao Senhor, é a oferta de aroma agradável dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Pegue depois o outro cordeiro, e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal, e você o sacrificará. Pegue do sangue, coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e no pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue nos lados do altar. Pegue então um pouco de sangue no altar e um pouco de óleo da unção, e faça aspersão com eles sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles. Assim serão consagrados, ele e suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Tire desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita. Este é o cordeiro da oferta de ordenação, da cesta de pães sem fermento que está diante do Senhor. Tire um pão, um bolo assado com azeite e um pão fino. Coloque tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e apresente-os como oferta espiritualmente movida perante o Senhor. Em seguida, retome-o das mãos deles e queime os pães no altar com o holocausto de aroma agradável ao Senhor, a oferta dedicada ao Senhor preparada no fogo. Tire o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e mova-o perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Essa parte pertencerá a você. Consagre aquelas partes do cordeiro da ordenação que pertencem a Arão e a seus filhos, o peito e a coxa movidos como uma oferta. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e a seus filhos. É a contribuição obrigatória que lhe farão das suas ofertas de comunhão ao Senhor. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes para que as vistam quando forem ungidos e consagrados. O filho que o suceder como sacerdote e vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo terá que usá-las somente durante 7 dias. Pegue o cordeiro da ordenação e cozinhe a sua carne num lugar sagrado. À entrada da tenda do encontro, Arão e seus filhos deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Eles comerão destas ofertas com as quais se fez propiciação para a sua ordenação e consagração. Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são sagradas. Se sobrar carne de cordeiro da ordenação ou pão até a manhã seguinte, queime a sobra. Não se deve comê-los, visto que são sagrados. Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça durante 7 dias tudo o que lhe mandei. Sacrifique um novilho por dia como oferta pelo pecado para fazer propiciação. Purifique o altar fazendo propiciação por ele e unja-o para consagrá-lo. Durante 7 dias faça a propiciação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo e tudo que nele tocar será santo. Eis que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar a cada dia 2 cordeiros de 1 ano, ofereça um de manhã e outro ao entardecer.
Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro da melhor farinha, misturada com 1 litro de azeite de olivas batidas e 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer, com uma oferta de cereal e uma oferta derramada como de manhã. É a oferta de aroma agradável ao Senhor preparada no fogo. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro. Diante do Senhor, nesse local, eu os encontrarei e falarei com vocês. Com você, ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Nesse vídeo eu farei a leitura do capítulo 29 do livro do Êxodo. Assim vocês, ou melhor, assim você os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Separem um novilho e 2 cordeiros sem defeito, com a melhor farinha de trigo sem fermento. Faça pães e bolos amassados com azeite, pães finos untados com azeite. Coloque-os numa cesta e ofereça-os dentro dela. Também ofereça o novilho e os 2 cordeiros. Depois, traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante. Unja-o com o óleo da unção, derramando-o sobre a cabeça de Arão. Traga os filhos dele, vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cinturões de Arão em seus filhos. O sacerdócio lhes pertence como ordenança perpétua. Assim você dedicará a Arão e seus filhos. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho. E você o sacrificará na presença do Senhor, defronte da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco do sangue do novilho nas pontas do altar e derrame o resto do sangue na base do altar. Depois tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve, e queime-os no altar. Mas queime a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento, a oferta pelo pecado. Separe um dos cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão que colocar as mãos. Sacrifique-o, pegue o sangue e jogue-os nos lados do altar. Corte o cordeiro em pedaços. Lave as vísceras e as pernas, e coloque-as do lado da cabeça e das outras partes. Depois queime o cordeiro inteiro sobre o altar. O holocausto, dedicado ao Senhor, é a oferta de aroma agradável dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Pegue depois o outro cordeiro, e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal, e você o sacrificará. Pegue do sangue, coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e no pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue nos lados do altar. Pegue então um pouco de sangue no altar e um pouco de óleo da unção e faça aspersão com eles sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles. Assim serão consagrados ele e suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Tire desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, do lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita. Este é o cordeiro da oferta de ordenação, da cesta de pães sem fermento que está diante do Senhor. Tire um pão, um bolo assado com azeite e um pão fino. Coloque tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e apresente-os como oferta espiritualmente movida perante o Senhor. Em seguida, retome-o das mãos deles e queime os pães no altar com o holocausto de aroma agradável ao Senhor, a oferta dedicada ao Senhor preparada no fogo. Tire o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e mova-o perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Essa parte pertencerá a você. Consagre aquelas partes do cordeiro da ordenação que pertencem a Arão e a seus filhos, o peito e a coxa movidos como uma oferta. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e a seus filhos. É a contribuição obrigatória que lhe farão das suas ofertas de comunhão ao Senhor. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes para que as vistam quando forem ungidos e consagrados. O filho que o suceder como sacerdote e vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo terá que usá-las somente durante 7 dias. Pegue o cordeiro da ordenação e cozinhe a sua carne num lugar sagrado. À entrada da tenda do encontro, Arão e seus filhos deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Eles comerão destas ofertas com as quais se fez propiciação para a sua ordenação e consagração. Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são sagradas. Se sobrar carne de cordeiro da ordenação ou pão até a manhã seguinte, queime a sobra. Não se deve comê-los, visto que são sagrados.
Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça durante 7 dias tudo o que lhe mandei. Sacrifique um novilho por dia como oferta pelo pecado para fazer propiciação. Purifique o altar fazendo propiciação por ele e unja-o para consagrá-lo. Durante 7 dias faça a propiciação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo e tudo que nele tocar será santo. Eis que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar a cada dia 2 cordeiros de 1 ano, ofereça um de manhã e outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro da melhor farinha, misturada com 1 litro de azeite, de olivas batidas e 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer, com uma oferta de cereal e uma oferta derramada como de manhã. É a oferta de aroma agradável ao Senhor preparada no fogo. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro. Diante do Senhor, nesse local, eu os encontrarei e falarei com vocês. Com você, ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Nesse vídeo eu farei a leitura do capítulo 29 do livro do Êxodo. Assim, vocês, ou melhor, assim você os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 cordeiros sem defeito, com a melhor farinha de trigo sem fermento. Faça pães e bolos amassados com azeite, pães finos untados com azeite. Coloque-os numa cesta e ofereça-os dentro dela. Também ofereça o novilho e os 2 cordeiros. Depois, traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante. Unja-o com o óleo da unção, derramando-o sobre a cabeça de Arão. Traga os filhos dele, vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cinturões de Arão em seus filhos. O sacerdócio lhes pertence como ordenança perpétua. Assim você dedicará a Arão e seus filhos. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho. E você o sacrificará na presença do Senhor, defronte da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco do sangue do novilho nas pontas do altar e derrame o resto do sangue na base do altar. Depois tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve. E queime-os no altar. Mas queime a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento, a oferta pelo pecado. Separe um dos cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão que colocar as mãos. Sacrifique-o, pegue o sangue e jogue-os nos lados do altar. Corte o cordeiro em pedaços. Lave as vísceras e as pernas e coloque-as do lado da cabeça e das outras partes. Depois queime o cordeiro inteiro sobre o altar. O holocausto dedicado ao Senhor é a oferta de aroma agradável dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Pegue depois o outro cordeiro, e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal e você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e no pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue nos lados do altar. Pegue então um pouco de sangue no altar e um pouco de óleo da unção e faça aspersão com eles sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles. Assim serão consagrados, ele e suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Tire desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita. Este é o cordeiro da oferta de ordenação, da cesta de pães sem fermento que está diante do Senhor. Tire um pão, um bolo assado com azeite e um pão fino. Coloque tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e apresente-os como oferta espiritualmente movida perante o Senhor. Em seguida, retome-o das mãos deles e queime os pães no altar com o holocausto de aroma agradável ao Senhor, a oferta dedicada ao Senhor preparada no fogo. Tire o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e mova-o perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Essa parte pertencerá a você. Consagre aquelas partes do cordeiro da ordenação que pertencem a Arão e a seus filhos, o peito e a coxa movidos como uma oferta. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e a seus filhos. É a contribuição obrigatória que lhe farão das suas ofertas de comunhão ao Senhor. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes para que as vistam quando forem ungidos e consagrados. O filho que o suceder como sacerdote e vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo terá que usá-las somente durante 7 dias. Pegue o cordeiro da ordenação
e cozinhe a sua carne num lugar sagrado. À entrada da tenda do encontro, Arão e seus filhos deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Eles comerão destas ofertas com as quais se fez propiciação para a sua ordenação e consagração. Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são sagradas. Se sobrar carne de cordeiro da ordenação ou pão até a manhã seguinte, queime a sobra. Não se deve comê-los, visto que são sagrados. Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça durante 7 dias tudo o que lhe mandei. Sacrifique um novilho por dia como oferta pelo pecado para fazer propiciação. Purifique o altar fazendo propiciação por ele e unja-o para consagrá-lo. Durante 7 dias faça a propiciação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo e tudo que nele tocar será santo. Eis que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar a cada dia 2 cordeiros de 1 ano, ofereça um de manhã e outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro da melhor farinha, misturada com 1 litro de azeite de olivas batidas e 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer, com uma oferta de cereal e uma oferta derramada como de manhã. É a oferta de aroma agradável ao Senhor preparada no fogo. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro. Diante do Senhor, nesse local, eu os encontrarei e falarei com vocês. Com você, ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Nesse vídeo eu farei a leitura do capítulo 29 do livro do Êxodo. Assim, vocês, ou melhor, assim você os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 cordeiros sem defeito, com a melhor farinha de trigo sem fermento. Faça pães e bolos amassados com azeite, pães finos untados com azeite. Coloque-os numa cesta e ofereça-os dentro dela. Também ofereça o novilho e os 2 cordeiros. Depois, traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante. Unja-o com o óleo da unção, derramando-o sobre a cabeça de Arão. Traga os filhos dele, vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cinturões de Arão em seus filhos. O sacerdócio lhes pertence como ordenança perpétua. Assim você dedicará a Arão e seus filhos. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho. E você o sacrificará na presença do Senhor, defronte da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco do sangue do novilho nas pontas do altar e derrame o resto do sangue na base do altar. Depois tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve, e queime-os no altar. Mas queime a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento, a oferta pelo pecado. Separe um dos cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão que colocar as mãos. Sacrifique-o, pegue o sangue e jogue-os nos lados do altar. Corte o cordeiro em pedaços. Lave as vísceras e as pernas, e coloque-as do lado da cabeça e das outras partes. Depois queime o cordeiro inteiro sobre o altar. O holocausto, dedicado ao Senhor, é a oferta de aroma agradável dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Pegue depois o outro cordeiro, e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal, e você o sacrificará. Pegue do sangue, coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e no pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue nos lados do altar. Pegue então um pouco de sangue no altar e um pouco de óleo da unção e faça aspersão com eles sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles. Assim serão consagrados, ele e suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Tire desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita. Este é o cordeiro da oferta de ordenação, da cesta de pães sem fermento que está diante do Senhor. Tire um pão, um bolo assado com azeite e um pão fino. Coloque tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e apresente-os como oferta espiritualmente movida perante o Senhor. Em seguida, retome-o das mãos deles e queime os pães no altar com o holocausto de aroma agradável ao Senhor, a oferta dedicada ao Senhor preparada no fogo.
Tire o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e mova-o perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Essa parte pertencerá a você. Consagre aquelas partes do cordeiro da ordenação que pertencem a Arão e a seus filhos, o peito e a coxa movidos com uma oferta. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e a seus filhos. É a contribuição obrigatória que lhe farão das suas ofertas de comunhão ao Senhor. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes para que as vistam quando forem ungidos e consagrados. O filho que o suceder como sacerdote e vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo terá que usá-las somente durante 7 dias. Pegue o cordeiro da ordenação e cozinhe a sua carne num lugar sagrado. À entrada da tenda do encontro, Arão e seus filhos deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Eles comerão destas ofertas com as quais se fez propiciação para a sua ordenação e consagração. Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são sagradas. Se sobrar carne de cordeiro da ordenação ou pão até a manhã seguinte, queime a sobra. Não se deve comê-los, visto que são sagrados. Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça durante 7 dias tudo o que lhe mandei. Sacrifique um novilho por dia como oferta pelo pecado para fazer propiciação. Purifique o altar fazendo propiciação por ele e unja-o para consagrá-lo. Durante 7 dias faça a propiciação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo e tudo que nele tocar será santo. Eis que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar a cada dia 2 cordeiros de 1 ano, ofereça um de manhã e outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro da melhor farinha, misturada com 1 litro de azeite de olivas batidas e 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer, com uma oferta de cereal e uma oferta derramada como de manhã. É a oferta de aroma agradável ao Senhor preparada no fogo. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro. Diante do Senhor, nesse local, eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Nesse vídeo eu farei a leitura do capítulo 29 do livro do Êxodo. Assim vocês, ou melhor, assim você os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Separem um novilho e 2 cordeiros sem defeito, com a melhor farinha de trigo sem fermento. Faça pães e bolos amassados com azeite, pães finos untados com azeite. Coloque-os numa cesta e ofereça-os dentro dela. Também ofereça o novilho e os 2 cordeiros. Depois, traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante. Unja-o com o óleo da unção, derramando-o sobre a cabeça de Arão. Traga os filhos dele, vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cinturões de Arão em seus filhos. O sacerdócio lhes pertence como ordenança perpétua. Assim você dedicará Arão e seus filhos. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho. E você o sacrificará na presença do Senhor, defronte da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco do sangue do novilho nas pontas do altar e derrame o resto do sangue na base do altar. Depois tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve, e queime-os no altar. Mas queime a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento, a oferta pelo pecado. Separe um dos cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão que colocar as mãos. Sacrifique-o, pegue o sangue e jogue-os nos lados do altar. Corte o cordeiro em pedaços. Lave as vísceras e as pernas, e coloque-as do lado da cabeça e das outras partes. Depois queime o cordeiro inteiro sobre o altar. O holocausto, dedicado ao Senhor, é a oferta de aroma agradável dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Pegue depois o outro cordeiro, e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal, e você o sacrificará. Pegue do sangue, coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e no pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue nos lados do altar. Pegue então um pouco de sangue no altar e um pouco de óleo da unção e faça aspersão com eles sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles. Assim serão consagrados, ele e suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Tire desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita.
Este é o cordeiro da oferta de ordenação, da cesta de pães sem fermento que está diante do Senhor. Tire um pão, um bolo assado com azeite e um pão fino. Coloque tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e apresente-os como oferta espiritualmente movida perante o Senhor. Em seguida, retome-o das mãos deles e queime os pães no altar com um holocausto de aroma agradável ao Senhor, a oferta dedicada ao Senhor preparada no fogo. Tire o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e mova-o perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Essa parte pertencerá a você. Consagre aquelas partes do cordeiro da ordenação que pertencem a Arão e a seus filhos, o peito e a coxa movidos como uma oferta. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e a seus filhos. É a contribuição obrigatória que lhe farão das suas ofertas de comunhão ao Senhor. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes para que as vistam quando forem ungidos e consagrados. O filho que o suceder como sacerdote e vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo terá que usá-las somente durante 7 dias. Pegue o cordeiro da ordenação e cozinhe a sua carne num lugar sagrado. À entrada da tenda do encontro, Arão e seus filhos deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Eles comerão destas ofertas com as quais se fez propiciação para a sua ordenação e consagração. Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são sagradas. Se sobrar carne de cordeiro da ordenação ou pão até a manhã seguinte, queime a sobra. Não se deve comê-los, visto que são sagrados. Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça durante 7 dias tudo o que lhe mandei. Sacrifique um novilho por dia como oferta pelo pecado para fazer propiciação. Purifique o altar fazendo propiciação por ele e unja-o para consagrá-lo. Durante 7 dias faça a propiciação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo e tudo que nele tocar será santo. Eis que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar a cada dia 2 cordeiros de 1 ano, ofereça um de manhã e outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro da melhor farinha, misturada com 1 litro de azeite de olivas batidas e 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer, com uma oferta de cereal e uma oferta derramada como de manhã. É a oferta de aroma agradável ao Senhor preparada no fogo. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro. Diante do Senhor, nesse local, eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus.